Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um relato bíblico que hoje se encontra no livro 2 Reis, em seu capítulo 4. Vamos ler apenas os 7 primeiros versículos, que assim diz o texto sagrado. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestar as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados irmãos, amigos, ouvintes, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nossas vidas, gerando fé em nossos corações, pois a palavra de Deus, ela é viva. A palavra tem poder de mudar a circunstância em que estamos passando, sejam elas difíceis e desafiadoras, através da nossa fé em Deus, naquele que tudo pode, pois Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E enquanto estivermos por aqui, nesse contexto de um mundo tão difícil e desafiador, precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus para seguirmos a nossa jornada de fé. Entrando no texto, vamos ver mais uma vez o exemplo de fé dessa viúva e a ação miraculosa de Deus sobre a vida dessa mulher, que acabara de perder o seu marido e ainda por cima 2 de seus filhos poderiam ser levados para serem escravos. Ou seja, essa viúva se encontrava num momento difícil de sua vida, no momento de total desespero. Repare o que nos diz o verso 1 do texto. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Como nós ouvimos o relato, a primeira atitude correta dessa mulher foi clamar ao profeta Eliseu e avisá-lo da atual situação desesperadora que a mesma estava vivenciando naquele momento em sua vida. Então, que possamos nos lembrar também, independente da situação que também estivemos passando em nossas vidas, independente do grau de dificuldade ou desafios que possamos surgir, clamamos a Deus, pois o mesmo vai agir em nosso favor, para nos tirar daquele momento difícil a qual estejamos vivenciando também. Repare o verso 2 do texto. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja que a segunda atitude correta dessa mulher viúva foi dizer qual era a sua situação real a Eliseu, e seguiu a risco o que o profeta Eliseu determinara que fizesse, mesmo sem saber o que iria acontecer. Veja o que nos diz o verso 3 do texto. Então disse Eliseu: Vai, pede emprestar vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Repare que essa mulher tinha um relacionamento bom com seus vizinhos, pois a mesma conseguiu as vasilhas emprestadas, pois ela não sabia o que estava por vir.
um milagre, ou seja, um milagre que estava por vir de multiplicar o seu azeite e tirá-la daquela situação financeira que a mesma estava passando, a ponto de seus 2 filhos serem levados como escravo. Veja agora os versos 4 e 5 do texto, o profeta Eliseu dizendo: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite sobre todas aquelas vasilhas, e ponha a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Como nós ouvimos, daquela botija que a viúva tinha em casa, Deus operava o milagre. Ela enchia e o azeite ia se multiplicando, enchendo assim todas as vasilhas até que se encheu todos os recipientes. Deus operou na frente dela e seus filhos o milagre da multiplicação do azeite, pois esse era o recurso que ela tinha. Apenas aquela botija pequena de azeite encheu todas as vasilhas. Repare o que nos diz o verso 6 do texto. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amados, como nós ouvimos no relato lido, o milagre foi realizado para a glória de Deus, pois milagre não se explica. Milagre é um ato de fé. E se Deus assim quis fazer na vida dessa viúva, foi para que ficasse registrado nas Escrituras Sagradas para a glória dele. Milagre de Deus não adianta a ciência ou o cientista querer explicar o sobrenatural de Deus. Ou se crê, ou simplesmente não se crê. E por último, a atitude correta dessa viúva, testemunhando o que Deus fez. Repare o verso 7 do texto. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, testemunhou o que Deus fizera, foi abençoada, pagou suas dívidas e ficou com algum dinheiro para viver com seus filhos. Que Deus seja louvado. Glória a eles por um texto de fé como esse, extraído das Escrituras Sagradas. Que possamos pedir a Deus sempre as coisas corretas e as nossas reais necessidades, colocando sempre em primeiro lugar nossa fé nele. Que possamos pedir correto quando estivermos com as nossas petições diante de Deus. Se pedirmos mal, não receberemos. Que possamos sempre estarmos em concordância, em sintonia com Deus para Ele poder nos atender. O profeta Eliseu, quando foi pedir algo ao seu antecessor, o profeta Elias, o que ele queria para si, veja o que Eliseu pediu a Elias quando os mesmos passavam o Rio Jordão, um pouquinho antes de Elias ser arrebatado ao céu. Veja no capítulo 2 desse mesmo livro, repare o que Eliseu pediu a Elias. Disse Elias a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, antes do profeta Elias ser arrebatado ao céu, pediu Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E ele recebeu. Eliseu conseguiu. Eliseu pediu em primeiro lugar as coisas espirituais, que foi agradável diante de Deus. Já no caminho de volta, depois de Elias ter sido arrebatado, o próprio Eliseu tocou com o manto de Elias e as águas do Jordão, ele passou em seco, fazendo o primeiro milagre do seu ministério. Hoje nós vamos ficando por aqui com essa breve reflexão, mas lembre-se, no Novo Testamento, na Nova Aliança, somente Jesus tem poder de perdoar pecados. Somente Jesus tem palavra de salvação e vida eterna, pois Ele é a própria vida. Hoje, nós vamos mais uma vez, como eu disse, ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda também um dia abençoado, também com todo o seu livramento para nossas vidas. E eu me despeço com o meu amém. Que Deus seja louvado. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ele pertence.